Isaías 43, versículos 1 a 3 nós vamos ler e vamos tirar uma rápida meditação destes 3 versículos. A Bíblia diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba por teu lugar. Nessa oportunidade, eu quero falar um pouquinho sobre o consolo do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podem se assentar. Irmãos, esse texto, um texto muito bonito, muito belo, aonde Deus, trabalhando com a nação de Israel, usando o servo Isaías, seu profeta, o seu servo ali para com a nação. Nos versículos anteriores você vai ver que Deus, ele profetiza, ele revela para o povo de um juízo que iria vir. Deus iria levantar alguém para vir trazer juízo sobre Israel, iria tirá-los da terra, iria levá-los para uma outra terra. E aqui no versículo 43, o Senhor Deus está trazendo consolo para Israel. Porque ao mesmo tempo que Deus traria juízo, Deus estaria cuidando do seu povo. Porque embora as autoridades, embora as pessoas influentes de Israel estivessem corrompidas diante de Deus, fazendo o que não agradava a Deus, havia um remanescente fiel. Um remanescente fiel que, como lá diante de Elias, não se dobraram os joelhos diante de Baal, que não adoraram a estátua de Baal, mas que eram fiéis ao Senhor. E Deus está trazendo essa palavra de consolo justamente para essas pessoas que se mantêm fiéis diante do Senhor. Logicamente, nós não somos Israel e muito menos o Israel espiritual. Nós somos a igreja. E, amados, por causa de Jesus Cristo, nós fazemos parte das mesmas promessas feitas a Israel. E nós, como salvos em Jesus, essas palavras de consolo são transformadas para nós hoje. Porque Israel iria passar por um momento de adversidade. Ia passar por um momento de tribulação. Entretanto, Deus está dizendo, em meio a tudo isso, eu estou com vocês. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou presente com vocês. Irmãos, e diante o caos, diante os momentos difíceis que nós enfrentamos, Deus, ele se faz presente, ele está conosco e está cuidando de nós. O testemunho da irmã Isabel deixa isso muito claro, meus irmãos. Esta é a realidade. Quantas vezes naquele momento de adversidade, naquele momento de tribulação, eu fui correndo para o banheiro chorar diante de Deus, pedindo, Senhor, me dê sabedoria para agir. Eu não sei como eu vou agir. Irmãos, como que coisa instantânea, Deus vem, consola os nossos corações e nos dá o caminho certo, o direcionamento certo. Irmãos, logicamente, nós não estamos no controle de muitas coisas. Praticamente, nós não estamos no controle de nada. Embora tentamos planejar, fazer planos, embora tentamos administrar nossas vidas, nós não estamos no controle das coisas. É Deus quem está. E, irmãos, seja em qual momento estivermos passando, em momentos de prosperidade, em momentos de desfrutar as bênçãos, ou em desertos na nossa vida, nós precisamos nos lembrar sempre que Deus está conosco. Ele é o nosso Senhor. Ele é a coluna de fogo que protegia Israel do frio do deserto, e ele é a coluna de nuvens que protegia Israel do forte sol que castiga no deserto. Esse é o Deus que nós servimos.
E o texto diz aqui para nós, versículo 1, as palavras de Deus para Israel: não temas, porque eu te remi. A palavra remi é resgatei. Para com Israel, Deus está se referindo a Deus tirar Israel do Egito. Deus livrar Israel da escravidão no Egito. Para conosco, irmãos, Deus está olhando para nós e dizendo: eu te remi, eu te resgatei. Não foi de um Egito físico real, no sentido real que eu estou dizendo, no sentido literal. Eu te remi de um Egito chamado mundo, porque o Egito na Bíblia simboliza o mundo, assim como a Babilônia. Eu te tirei deste mundo mau, deste mundo de trevas. Eu te tirei, eu te remi da condenação do pecado. Eu te livrei do pecado, eu te livrei do inferno, eu te comprei com um precioso sangue. Hoje você pertence a mim. É isso que ele vai te dizer. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Hoje nós somos de Deus, Deus tem cuidado de nós. E como a irmã Isabel bem disse hoje à noite, meus amados irmãos, Deus, Ele cuida de cada um de nós de modo pessoal, porque Ele se importa conosco. Ele nos comprou com precioso sangue. Mas nós não somos preciosos por nós mesmos, porque nós somos bons, porque nós somos justos por nós mesmos. Não, irmãos. É porque o amor de Deus, irmãos, é um amor incondicional. É um amor que não depende de situação. Ao olhar para nós, Deus continua vendo miseráveis pecadores. Mas agora é diferente, porque Deus habita nesses miseráveis pecadores, porque nós fomos lavados e purificados pelo precioso sangue do Cordeiro. Amém? Então, irmãos, lembre-se que diante das tribulações, o Senhor Deus está te dizendo: não tenha medo, não te apavores, não te desespere, porque eu te remi. Eu te comprei com um precioso nome. Eu chamei-te pelo teu nome. Sabe o que significa isso, chamar pelo nome? Você não chama. Quando você sai na rua, quando você pega um ônibus, ou quando você vai no centro, você tem contato com muitas pessoas. Apesar que agora aglomerações não podem acontecer, mas querendo ou não, a gente vai no supermercado e a gente encontra muitas pessoas. E quando você conhece alguém, você encontra um irmão em Cristo, né? E você olha para ele, uma pessoa mais chegada, você vai lá e fala: Ô irmão Maurício, como que o senhor está? O senhor está aqui no supermercado, né? Você chama o irmão pelo nome, porque você conhece. Mas aquela pessoa que você não conhece, você precisa chamar, você chama ele de amigo, você chama ele até de irmão, tem uns que chamam, né? E aí, irmão? E aí? Né? Ô meu amigo, né? As pessoas, né? Eu lembro que o Sidney, se eu não me engano, o Sidney gosta de chamar de amigo, né? E aí, meu amigo, tudo bem com você? Tal? Você pode me ajudar com isso? Né? Porque eu não sei o nome. Tem uns que chamam de tio. Ei, tio! Né? Outros se chamam de tia, né? Tiozinho. Né? Porque não conhece, não sabe o nome. Mas a gente chama o nome daqueles que a gente conhece. Não é verdade? E quando Jesus diz: eu te chamei pelo nome, significa que Ele nos conhece, irmãos. Ele nos conhece e Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe quando nós estamos precisando de consolo, Ele sabe de tudo, irmãos. Nós precisamos nos achegar cada dia mais para perto dEle, irmãos. Porque Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dEle. Diante das aflições, seja um momento de bonança também, irmãos, né? Seja momentos de bonança ou momentos de tribulações, momentos no meio ao caos, nós precisamos estar pertinho do Senhor, em comunhão com Ele, porque certamente Ele irá consolar os nossos corações. Versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Muito possivelmente, esse passares pelas águas está se referindo quando o povo de Israel saiu do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho, passaram em terra seca. Irmãos, o povo de Israel chegou ali diante o Mar Vermelho, eles olhavam para a frente, era um mar, e olharam para trás, era um exército, eles estavam literalmente em um beco sem saída. E agora, o que nós vamos fazer? Qual que era a ordem de Deus para eles? Moisés, diga ao povo o quê? Marchem, obedeçam. E eles foram.
Irmãos, conforme aquela música Rompendo em Fé que nós cantamos no domingo, se diante do mar, irmãos, o mar não se abre, você pode ter certeza, ele nos fará andar sobre as águas. Mas você pode ter certeza que o socorro do Senhor sempre virá. Sempre virá. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Possivelmente ele está se referindo quando Israel adentrou a terra prometida. Quando Deus ordenou a Josué que ordenasse o povo para que marchassem para entrar na terra de Canaã, então o rio Jordão ele se abriu e o povo passou em seco. E a Bíblia diz que num determinado lugar, agora não me lembro, as águas se acumularam lá, até que todo o povo de Israel passou, até que eles ainda enrolaram lá, porque Deus ordenou que eles tirassem pedras do meio do rio e fizessem um monumento de memória pela travessia. Outro monte foi feito dentro do rio, para ficar ali registrado que foi ali que o povo passou. E depois o rio voltou ao seu fluxo normal. Irmãos, nem quando passares pelos rios, não te submergirão. E é importante dizer aqui, irmãos, que quando o povo passou o rio, irmãos, eram promessas de Deus que estavam se cumprindo na vida deles. O deserto já foi passado, agora eles estavam entrando na terra que Deus prometera a seus pais. Mas isso não significa que não haveria lutas, que não haveria batalhas a serem enfrentadas. E como nós bem sabemos, muitas guerras, muitas batalhas foram travadas. Mas enquanto o povo de Israel era fiel ao Senhor, estava se santificando, procurando se manter fiel ao Senhor e à sua palavra, o povo vencia. Lembra de Acã, quando Acã desobedeceu a Deus, foram enfrentar uma pequena cidade ali, a cidade de Ai, eles perderam, porque eles se afastaram de Deus. Houve pecado no meio do povo de Israel, mas ao se purificar, eles continuaram avançando e conquistando. Irmãos, nós temos sonhos, não temos? Que os nossos sonhos sejam conformados à vontade de Deus para as nossas vidas. E que nós possamos, irmãos, todo tempo, todo momento, estarmos perto de Deus para nós sabermos a vontade dEle. E assim possamos ser usados para a glória dEle. O texto diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aqui o profeta está se referindo a uma coisa que não aconteceu ainda, que não havia acontecido naquele momento. Ele está se referindo ao momento do exílio babilônico. Ele está se referindo a Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha de fogo ardente. Isso cerca de 150 anos antes de acontecer. Ele está dizendo: vocês vão passar por fogo, por prova de fogo. Mas lembre-se, vocês podem até entrar dentro da fornalha, mas eu sempre estarei com vocês, manifestando o meu grande poder sobre sua vida. Sobre sua vida. E o versículo 3 termina dizendo, a primeira parte: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram ficar fiéis ao Senhor, firmes no Senhor, não se prostraram diante a fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor virou para eles e disse assim: eu quero ver o Deus que tem poder para livrar vocês das minhas mãos agora. O que eles responderam? Nós não precisamos te responder sobre este negócio, mas fica sabendo, rei, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não fizer, mesmo assim, nós não vamos nos dobrar. Esse é o nosso Deus. Tem dias que Ele nos livra de fornalhas, traz livramentos. Tem coisas que acontecem na nossa vida, Deus te livrando de coisas ruins, irmãos. Às vezes, você está na rua, o pneu fura. Às vezes, acontece algum problema lá na máquina, na fábrica, o irmão precisa sair. Talvez é Deus livrando de alguma coisa. Nós não sabemos. Certamente, talvez só lá no céu iremos saber de tudo isso. Porque Deus está cuidando de nós. Uma vez o pastor, contando, pastor Miquéias, temos um minutinho ali, irmãos. Pastor Miquéias contando sobre um livramento. O carro
ele bateu alguma coisa embaixo dele, amassou o caninho do combustível, e ele parou num lugar lá e queria empurrar esse carro não ia, não pegava, e eles desistiram e decidiram passar a noite ali mesmo. No outro dia, na hora que eles acordaram, eles viram que o perigo que eles estavam correndo se eles continuassem com aquilo. Deus livrou eles de um perigo. Eu não lembro o que era, não lembro se era trem, se era vale, não lembro o que era, um buraco. Mas eu sei que Deus trouxe grande livramento. Às vezes, circunstâncias que acontecem é Deus nos livrando de momentos terríveis, justamente das fornalhas. Mas há momentos que Deus permite nós passarmos pelas fornalhas. Mas sempre, irmãos, Deus estará conosco, nos guardando. Porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. O Deus poderoso, o Deus criador de todas as coisas. O Santo de Israel, o nosso Salvador. Jesus, irmãos, Ele quer uma comunhão íntima conosco. Ele quer... Nosso Deus que nós servimos é um Deus de relacionamentos. Ele quer um relacionamento sincero com Ele. E que nós possamos buscar forças para nós enfrentarmos esses momentos difíceis na nossa vida, em Sua pessoa. Porque somente Ele pode dar a força que nós precisamos. Nós somos fracos. Paulo orou 3 vezes para Deus curar uma enfermidade, o espinho na carne que ele tinha. Qual que foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder... Olha que maravilha, irmãos. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na hora que nós sabemos as nossas limitações e as nossas fraquezas que nós vemos o agir e o poder de Deus nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém?